Alô, alô, testando. Conseguem me ouvir? Olá, boa tarde a todo mundo. Estão conseguindo me ouvir bem? Preciso aumentar o microfone. Boa tarde, Inês. Boa tarde, gente. Conseguem me ouvir, não? Ok. Perfeito. Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Como é que vocês estão? Como é que está indo o estudo? Alguém quer comentar alguma coisa? Que bom, Ricardo. Bom saber. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, João. Cauã. Smoon. Quem é Smoon? Como é que é teu nome? Guilherme. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando. Vamos dar mais um minutinho. Deixa eu pegar aqui enquanto isso. Melhor que isso. Vou criar aqui. Bom, acho que já chegou todo mundo. Deixa eu confirmar aqui. Ok. Então a gente pode dar início. Bom, então hoje a gente vai fazer mais um webinar sobre partículas. Nunca é demais, tá? Hoje a gente vai ver como é que a gente pode fazer fogo, efeito de fogo, e não só fogo, porque com o mesmo efeito, fazendo algumas alterações, a gente pode fazer, sei lá, um fogo mágico, colorido, roxo, verde, pode fazer só fumaça, pode fazer explosões, pode fazer um monte de efeito diferente com o que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai começar com 2D, tá? A gente tem feito muita coisa em 3D, então hoje a gente vai fazer um pouco em 2D, é bom todo mundo saber, mesmo quem está fazendo Unity 3D, assim como é bom quem está fazendo Unity 2D também aprender 3D. Então, vamos a isso. Aqui, antes de tudo isso, isso é um projeto limpo, certo? Em URP. Se quem está vendo aqui, quem está acompanhando aqui não sabe o que é URP, HDRP,
built-in pipeline, me manda mensagem pelo campus ou pelo Discord, tá? E aí a gente pode discutir melhor. Mas basicamente quais são as regras de renderização na tela, tá? Visuais aqui, é o que isso cuida. Vamos recapitular só um pouco, caso a gente tenha alguém aqui que não esteja tão familiarizado com as telas da Unity, tá? Com o que a gente está vendo aqui. Então, essa parte aqui se chama hierarquia, ok? É onde estão todos os nossos Game Objects, perfeito? Nossos Game Objects dentro da nossa cena, certo? Então, se nós entrarmos aqui, esses são todos os arquivos padrões que a Unity já traz, tá? Aqui embaixo é a parte do Project, onde estão todos os arquivos do nosso jogo, certo? Então aqui do lado esquerdo eu clico nas pastas e no lado direito eu consigo ver o conteúdo dessas pastas. Então por acaso, se houver pastas dentro da que eu selecionar, eu posso ver as pastas e os arquivos, tá? Bom, aqui nós temos uma pasta chamada Scenes, que são as cenas do nosso jogo. Ou a gente pode também dizer que são os levels, tá, no nosso jogo. Então aqui seria level 1, dá um reload, porque eu renomeei uma cena que eu estou aberto. Aí ele vai renomear e vai recarregar ela. Eu vou passar um pouquinho rápido por isso, mas é bom quem está aqui não está familiarizado com a Unity ainda para ver, tá? Então esse aqui é nosso level 1, nossa cena 1, e eu cliquei nela e apertei Ctrl D, eu criei uma nova cena, uma duplicada dessa cena. Tem outra maneira que eu posso criar uma cena também, que é Ctrl N. E aí ele me dá 4 opções de criação de cena aqui. Uma cena básica, uma cena standard, uma vazia e uma com o render antigo da Unity, tá? Mas aqui nesse caso eu dupliquei porque eu quero ter uma cena que tem já esses Game Objects. Então, se eu estou na cena 1, certo? E aqui nessa cena 1, nessa fase, tá? Tem um cubo gigante. Então eu cliquei com o botão direito aqui na nossa hierarquia, onde tem a lista de objetos do level da cena. E cliquei no botão direito, criar objeto 3D e um cubo. E aí aqui o cubo foi criado. Seleciono a ferramenta de Scale e escalo. Tá? Só para a gente ter um objeto aqui diferente. Ok? Então na fase 1, no level 1, nós temos o cubo. No level 2, nós não temos o cubo. Então, quer dizer que a hierarquia são os elementos da fase, da cena. Okay? Quando eu clico em alguma coisa, esse outro lado aqui, chamado inspetor, aparece. Esse inspetor, o conteúdo dele altera dependendo do que eu tenho selecionado. Então, se eu selecionar uma cena, por exemplo, ele vai mostrar as opções de uma cena. Não tem nada, mas se tivesse outro, a gente já vai ver, mas a gente usa bastante isso. Por exemplo, se eu clicar na câmera, eu vejo as opções de câmera. Se eu clicar na luz, eu vejo as opções de luz. Certo? Então, o inspector muda dependendo do que está selecionado. E aqui no meio nós temos duas principais, que é a Scene View, que é onde nós alteramos as posições dos objetos da nossa fase, e a Game View, que a gente vê o que a câmera está filmando. Vamos lá para o level 1, para a gente poder ver melhor. Inclusive a câmera está dentro desse cubo aqui, vamos sair dele. Então, quando a gente tem a câmera selada, a gente vê meio que um preview da câmera aqui. E o que o jogador vai ver? O jogador só vai ver o que a câmera está filmando. A câmera que está ativa no momento. Nesse caso a gente só tem uma câmera, então é essa câmera que está ativa. Então a Game View mostra o jogo. A Scene View mostra a cena para a gente poder montar o nosso jogo. Eu gosto de ter lado a lado. Porque daí assim eu posso ver em tempo real o que a câmera está vendo, o que o jogador está vendo. Tá? Ok. Até aqui tudo certo. Alguém tem alguma dúvida? Essas são algumas das telas da Unity, certo? Claro que tem muito mais. E todas elas a gente pode alterar. Se, por exemplo, eu gosto do inspector desse lado, eu posso botar um inspector desse lado. Eu gosto da hierarquia aqui embaixo, eu posso botar a hierarquia aqui embaixo. Elas são todas modulares aqui. Okay. Eu já tenho aqui. Quando a gente modifica, por exemplo, modifica os tamanhos, posições, a gente pode salvar o nosso workspace aqui, todas as telas do jeito que a gente gosta.
E é só clicar em Save aqui e colocar um nome. Eu já tenho algumas aqui que eu uso para o webinar. E já está. Ok. Ninguém tem nenhuma dúvida? Então, vamos continuar para o fogo. Vamos ver esse nosso teste aqui. E essa level 1 aqui, a gente vai botar example 3D. Ok, perfeito. Então eu vou apertar Ctrl N para criar uma nova cena e vou criar uma cena standard aqui. Ele vai me dizer onde que eu quero criar, onde que eu quero salvar. Eu vou botar aqui example, entrei na pasta scenes, example 2D. Perfeito. Então aqui já está a nossa cena nova. Okay? O que define um jogo 2D do 3D, de um 3D na Unity? A nossa câmera está pegando todos os objetos. Deixa eu adicionar um cubo aqui. Vou aumentar um pouquinho de novo. Ela está adicionando perspectiva à nossa visão. Okay? Então o objeto 3D ele parece 3D, porque o que está mais longe fica menor. Para a gente fazer um jogo 2D ou uma cena 2D, a gente só muda de perspectiva para ortográfica. E assim a gente já tem, agora a gente não precisa mais disso, a gente já tem um jogo 2D. Então, se eu clicar aqui em cima, eu saio do modo 3D e entro no modo 2D no Builder. Okay? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, pode mandar. Vamos só importar as ferramentas 2D aqui. Deixa eu ver o que ele vai importar. Ok. Então eu vou instalar todas essas ferramentas aqui para trabalhar com 2D. Esperar um pouquinho. Quase acabando. Perfeito. Agora que a gente instalou essas ferramentas, a gente tem uma nova opção aqui para criar objetos 2D. Okay? Então vamos criar aqui. Vamos criar um square. Okay. Mais ou menos. A escala tá. Vamos botar 25. A gente só vai fazer meio que um chão aqui. A nossa câmera está no lugar errado, então vou botar ela no centro. E aqui, 0, para ela ver de perto. Perfeito. Ok. Então eu simplesmente criei um chão aqui, só para a gente ter alguma coisa, tá? Para o efeito ser um pouco melhor visivelmente para o nosso teste. E primeira coisa, um fogo, tá, em 2D, há diversas formas de fazer, mas existe uma que a gente pode fazer uma sequência de PNGs, uma animação. Então existem várias animações de fogo
para a gente complementar nossas partículas, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer de partícula vão ser aqueles pedacinhos de madeira, de poeira que sobem, assim, então quando queima, né? A gente vai fazer isso e talvez a fumaça também, tá? Mas o fogo em si, vamos tirar de uma textura, porque o efeito fica melhor, tá bom? É mais fácil de chegar a um resultado melhor e fica melhor. Então, nós temos algumas opções. Vamos lá. Existe esse site chamado opengameart.org, ok? Quem não conhece, já adiciona nos favoritos. Ele é muito bom, tem milhares aqui de artes, tá? E muitas são livres para uso comercial. A grande maioria vocês podem usar nos testes, nos aprendizados de vocês, nos estudos, não tem problema nenhum, tá? E vamos aqui na busca, vamos buscar Fire. Então aqui a gente já tem alguns fogos em pixel art. Interessante, mas eu quero só o fogo. Esse aqui tá com madeira. Vamos buscando mais. Esse tá bem legal. Esse aqui, ok. Esse aqui é só textura. Porque a gente não quer só textura, a gente quer uma sequência. Como esse assim, ó. Só que esse é a explosão, mas a gente quer uma sequência. Pra gente transformar em animação dentro da Unity. Esse flame. Legal esse, ó, tá colorido e tudo mais. Vamos pegar um desse. Então eu peguei só o PNG. Ok. E vamos pegar mais um aqui. Tem outro site também. Vamos em outro site. Que é o itch.io. Esse site, além de jogos grátis para jogar, game jams, ele tem também assets. E aqui em assets é bem difícil de... Eu não me dou muito bem com essa busca deles aqui, mas bom, não tem muito para onde fugir. Vamos colocar aqui effects. Não adianta botar fire, é por tags, tá? Então effects, ele vai dar vários efeitos para nós. A maioria desses aqui são animações já prontas para a gente poder usar. E vamos pegar aqui de um fogo. Esse é bem pixel art. Eu não quero tão pixel art assim. Esse tá legal. Então vamos fazer o download desse. Ok. E download. A gente pode ajudar o criador, tá? Mas se a gente clicar aqui em cima, no thanks, just take me to the downloads, ele vai abrir o download para nós. E abrindo aqui, nós temos 3 pastas. 1, 2, 3. Bom, provavelmente é dos 3 fogos. Aqui a gente quer, o que eu gostei mais é a segunda, ou vocês preferem alguma outra? Responda aí, 1, 2 ou 3 pra gente fazer. Ok, então vamos fazer a 2. 2 ganhou a maioria. Então a 2 tem... Não é a melhor animação, mais correta, digamos, porque tem um monte de sequência de PNG. Vamos utilizar ela, mas eu já mostro para vocês que tem outro. A outra a gente vai usar também. Tá, perfeito. Então vamos fazer as duas. Vamos abrir o nosso projeto. Bom, aqui a gente está dentro de scenes. Vocês veem que todo momento eu fico redimensionando essas telas aqui. E é isso que eu quero de vocês, tá? Para vocês poderem trabalhar direito. Se precisa de mais espaço para montar o mundo, expande essa janela. Para verificar, expande essa, entende? Também tem a opção de, se clicar 2 vezes em cima, aqui do lado do nome, expande. Então, preciso fazer, usar toda a cena. Então,
clica 2 vezes lá e ele expande. Acho que também é F11, eu acho. Ah, não sei. Tem um outro atalho. Mas bom, aqui. Não era isso que eu queria. Eu estava em Scenes. Agora eu vou criar uma nova pasta. Para deixar as coisas mais organizadas, eu vou botar Textures. Textures. E vamos criar uma pasta aqui. Fire 2D, só para a gente diferenciar do 3D, depois que a gente vai ter. E aqui a gente vai colocar as texturas. Primeiro do Fire 1 e Ctrl D para criar uma duplicada, uma outra pasta vazia, Fire 2. Então Fire 1, vamos abrir aqui. Para eu abrir essa pasta, eu clico com o botão direito nela, Show in Explorer, e ele vai abrir a pasta no meu computador, que é Fire 1. Eu vou abrir a pasta porque eu não posso passar do zip diretamente para o Unity, não funciona. Então eu vou selecionar tudo do zip que tem aqui dentro e vou arrastar para o Windows. Agora quando eu abrir o Unity ele já vai importar todas essas imagens. Tá aqui. Importou todas as imagens. Elas estão em PNG, isso quer dizer que se eu clicar aqui Alpha is Transparency, para dizer para a Unity, olha, lê o canal de alfa, o canal de transparência dessa textura. Ele vai ler. E aí ele transforma a textura em transparente para mim. Elas são bem levinhas, 21K cada uma. Então, embora sejam muitas, elas são bem levinhas. E ainda mais a Unity comprime. Então, no fim das contas, não vai ser tão pesado. Ok. Perfeito. Se eu selecionar todas elas e... Ah, não vou poder. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer é transformar elas de textura, ok? Para sprite. Porque a gente precisa fazer delas uma animação. E para fazer a animação, trabalhar com animação, elas têm que ser sprite. Então eu cliquei em sprite. Um sprite pode ser multiple ou single. Ou uma imagem representa várias pequenas imagens. Ou uma imagem representa um item só do que a gente quer. E nesse caso aqui... Desculpa, só deixa eu pegar aqui. Caiu no cabo. Nesse caso aqui, a gente quer... as imagens nossas representam somente um sprite. Então, é single. Perfeito? E apply. Ele vai transformar tudo em sprite. Agora, cada imagem tem um sprite só dentro. Okay? E se eu selecionar tudo, como eu cliquei, eu estou dentro da minha Fire 1, da minha pasta Fire 1, eu posso apertar Ctrl A para selecionar tudo e arrastar para a cena. Aí ele vai falar, olha, tu está arrastando um monte de sprite para a cena. Isso quer dizer que tu quer criar uma animação. A Unity já é inteligente o suficiente para saber, olha, está arrastando um monte junto, vamos criar uma animação. Então ele já cria aqui na pasta correta, Fire 1, eu vou criar uma nova pasta chamada Animation, de animação. E vou botar aqui Fire 1 Animation. Já criou a pasta e criou a animaçãozinha. E aqui a gente já consegue ver o nosso fogo. Tá bem pequenininho. Mas já tem uma animação nele. Se eu vir aqui em Window, Animation e Animation, ele abre essa telinha que eu vou botar do lado do Project para ela ficar horizontal. E aqui tem todos os frames, todas as imagens. Então se eu der play aqui na nossa cena, a gente vê o nosso fogo funcionando. Ele está bem pequeno agora, por causa que as texturas que a gente criou, a gente está usando 100 pixels por unidade. Se a gente quiser aumentar, a gente tem que diminuir isso aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que tem 32 pixels por unidade. Então agora é maior. Outra coisa que eu posso fazer, selecionando todas, certo? Selecionando todas as imagens, cliquei na primeira. Como agora eu não posso editar todas com Ctrl A, porque agora tem uma pasta aqui. Então se um dos elementos é diferente, eu já não tenho acesso ao inspetor de todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no primeiro, vou lá embaixo e clicar no último segurando Shift. Aí ele seleciona todos. E assim, agora como são todos iguais que estão selecionados, eu posso alterar. Eu só vou alterar aqui a qualidade para alta. Não mudou muita coisa. Como é pixel, eu vou botar... Deixa eu ver como é que fica.
sei, deixa eu ver. É melhor a gente ver dando play. Para ver o efeito. Tá? Isso é sem anti-aliasing. E isso é com anti-aliasing. Fica melhor. Ok. Como é uma animação, a gente pode alterar a velocidade dela. Ok? Então, vamos aqui no nosso controller da animação. Está aqui a nossa animação. Dá, por exemplo, se a gente pode até fazer uma animação do fogo apagando. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui rapidinho. Se eu coloquei a mesma animação, porém essa animação vai ter menos 1 de velocidade. Menos 1 não dá. Teria que fazer a reversa. Não vai dar. Tudo bem, não tem problema. Vamos mudar a velocidade dela aqui. Tava na velocidade 1, ou seja, é 1 frame por segundo. Tá? Porque ela pegou cada sprite e colocou lá 1 em cada frame. A gente pode aumentar a velocidade da nossa animação aqui no controller, no Animation Controller. E aqui a velocidade de animação, vamos botar 5, deixa eu ver. Muito, 3. Já fica melhor. Ok? Então, nosso fogo já está tomando forma. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou achando que está... Tá. Agora vamos preparar nossa outra textura, nosso outro fogo. Nosso outro fogo foi feito de uma maneira, digamos, mais inteligente, mais prática. Tá? Foi feita em sprite, ou seja, é uma imagem com múltiplos sprites. Poderia ter 100 foguinhos desse, de keyframes. Tá? Então, essa imagem é só a gente salvar ela literalmente assim. Deixa eu pegar aqui. Aqui, Fire 2. E Fire 2. Sprite. Ok. Então, eu simplesmente salvei ela dentro da Unity, dentro da pasta. E tá aqui ela agora. Então, é uma imagem com múltiplos sprites dentro. Uma textura com múltiplos sprites. Primeira coisa, Alpha Transparency, é um PNG. E ela é um sprite. E ela é multiple, porque agora ela tem múltiplos sprites dentro dela. Vamos primeiro dar um apply aqui. E agora a gente tem esse botãozinho aqui, ó, Sprite Editor. No Sprite Editor a gente vai cortar essa textura para dizer, olha, esse é um sprite, aqui tem um sprite, aqui tem um sprite. E da maneira mais fácil é clicando aqui em Slice by Cell Count. Então na horizontal são 4, perdão, na vertical é uma e na horizontal são 4. 1, 2, 3, 4. É isso. Coluna e row. E dou um slice. Ou seja, eu recortei agora. Ó, cada um é um quadrado, tá vendo? Se eu aplicar isso e fechar agora essa janela, dentro dessa textura tem 4 sprites. Os 4 estados do fogo. Poderia ter 100 aqui. Só que seriam todos os keyframes dentro de uma imagem. Então, como é que eu transformo isso numa animação? Eu seleciono todos os keyframes, todos os sprites. Então, cliquei no primeiro, Shift, cliquei no último. Ele selecionou todos. E eu arrasto para a nossa cena. Vou criar aqui Anime, mesma coisa. E aqui Fire 2 Animation. Já está aqui. Vamos agora arrumar aqui, que esse aqui é um fogo pixel art, que já dá para ver que ele é menorzinho. E vamos deixar ele um pouquinho maior, só para a gente poder ver ele. Vou botar 15 pixels por unit. Ok. Então, se eu der play aqui, nós temos já os nossos dois fogos. Esse aqui, obviamente, ele é bem simples. Nós poderíamos buscar aqui um mais complexo, mas não acredito que vale a pena.
aqui tem tanta coisa que é difícil de encontrar assim o que a gente quer. Tem muita opção. Mas bom, vamos manter aquele ali, que ele é bem pixel art, não é bem o que a gente está indo, mas não tem problema. Ok. Agora a gente tem que começar, vamos adicionando nossas partículas, tá? Vamos primeiro focar no amarelo, aqui, que eu acredito que ficou mais legal, é mais o efeito que a gente está buscando. E dentro dele vamos adicionar partículas. Então, botão direito, clicando nele, botão direito, Effects, Particle System. Okay? Tem alguém aqui que nunca viu o Particle System, que nunca mexeu no Particle System? Ou que não participou de um outro webinar? Ok, perfeito. Tá. Então, vamos lá. Eu vou explicar basicamente como é que funciona e qual é a mecânica do Particle System, tá? Então, vocês viram, a gente clicou com o botão direito aqui na nossa cena, certo? Nos objetos da nossa fase. E foi em Effects, Particle System. E ele adicionou já essas partículas que estão nascendo aqui no mundo, ok? Eu já consigo ver elas na câmera, ok? Mas vamos focar, vamos esquecer um pouco da câmera agora e vamos focar aqui no Builder, na Scene View. Aqui é só para a gente poder ver, então a gente pode pausar as partículas, porque a gente não está em Play Mode, a gente não está jogando, tá? Mas a gente pode dar Play nas partículas para ver o resultado delas, o que elas estão gerando. Então a gente dá Play aqui, eu posso dar um Restart, que elas vão recomeçar, e eu posso dar um Stop. Vamos deixar elas andando aqui. Como é que funciona o Particle System? Ele tem vários módulos, ok? Então, esse aqui é o Particle System, é o que gera essas partículas, e ele tem vários módulos dentro dele. O principal é o Particle System, é o módulo Particle System. O módulo Particle System, ele tem várias informações. Uma delas, a primeira, é o quanto que a partícula vai viver. Então, se eu colocar aqui 0.1, dar um Restart, as partículas vão viver menos tempo, tá? A duração delas vai ser menor. Se tiver em looping, quer dizer que umas vão morrendo e outras vão nascendo sem parar. Se eu tirar de looping aqui e dar um restart, as que nasceram, quando elas morrerem, elas vão morrer. Ó. Deu. Ponto. Aqui a gente consegue ver a quantidade de partículas que estão sendo geradas, ó. 27, 20, 30, 30, 40, 50, 40. E começam a morrer. Tá? Então, por enquanto, a gente vai querer loop, porque a gente vai querer criar a fumaça da nossa fogueira, ok? Do fogo. Então, vamos querer em looping. Aqui, pre-warm tá vendo que se não tá, elas começam do zero e vão expandindo. Pre-warm, elas já começam já numa posição aleatória, elas não começam do zero. A gente vai querer que elas comecem devagarinho. A vida de cada partícula. Agora sim, quanto de vida que tem cada partícula. Se eu colocar 1 aqui, a partícula tem só 1 segundo de vida. Ela nasce e morre. Então agora se a gente tirar, por exemplo, o loop, a gente vê bem mais rápido elas acabam. A gente só chega a 10 partículas, elas começam a morrer. Então vamos deixar em loop, vamos deixar elas com um pouco mais de vida, talvez 3. Aqui é a velocidade. Então elas começam com velocidade de 5. Se a gente colocar 1, elas começam mais lenta. É o que a gente vai querer, algo mais lento. E diversas outras opções. Eu não vou poder passar uma a uma. Nós já tivemos webinários que a gente passa todas as opções aqui do Particle System. Até algumas coisas mais avançadas, como números aleatórios e tudo mais. Mas, resumidamente, além desse módulo Particle System, que é o principal, para emitir partículas nós precisamos de mais 3, minimamente, que é o render, que é como que essas partículas vão ser interpretadas pela placa gráfica para aparecer na tela, o shape, que é qual é o formato que a gente vai lançar essas partículas, porque a gente pode lançar, por exemplo, numa box.
eu aumentar aqui o tamanho. Certo? Então as partículas só nascem dentro dessa caixa. Ou dentro de um círculo, de uma esfera, ou de um cone, como estava antes. Tá? A gente vai querer um cone, sim. Só que a gente vai ter que mudar, arrumar ele, a rotação dele. E a escala, tudo bem. Já já a gente arruma isso. Vamos voltar para 2D. Ok. Então a gente vai lançar nossas partículas no formato de um cone. Ok? E com esses três aqui, falta mais a emissão, que é a quantidade de partículas que a gente quer emitir. A gente pode emitir 100 partículas, a gente pode emitir 1000 partículas. A gente pode emitir uma partícula só, cada segundo. Ok? Para agora, vamos usar 5. Ok? E aí nós vamos começar a ativar os próximos módulos para atingir o resultado que a gente quer. Para começar, nossa fumaça, vamos fazer ela começar pequena, ela vai crescer e vai diminuir. Ok? Vamos fazer assim, para ver como é que fica. Qualquer coisa, ela não diminui, ela vai ficando transparente. Vamos ver. Então, primeira coisa, a gente quer mudar o tamanho, ok? Dependendo da vida dela. Então, quando a partícula nasce, ela é bem pequenininha, ela vai crescendo, ela chega no máximo e ela vai ficando pequena de novo. Ok? Então, tamanho pela vida. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu habilitei o módulo. Quando eu habilito o módulo, agora eu quero que as nossas partículas aqui tenham um tamanho dependendo da vida dela, da idade dela. Então, eu habilitei e aí agora eu clico aqui em Size. Size. Ele vai ficar vermelhinho e eu posso abrir aqui embaixo, expandir o gráfico. Ok? Então, vou expandir um pouquinho aqui. E eu vou fazer primeiro uma curva. Então, ela começa pequena. Olha lá, elas já começam a vir pequenininha e vão crescendo. Só que é uma curva que vai sempre crescendo. Eu quero que elas cresçam e fiquem pequenas. Ok? Aqui depende, agora a gente põe o tamanho máximo que a gente quer que elas tenham. E agora elas ficam pequenas e dependendo da idade, elas vão no meio da vida delas ficam o maior ponto e depois elas vão ficando pequenas. Vocês entendem isso? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém que eu explique melhor o gráfico? Ok. Ok, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí, tá bom? Certo. Então a gente já arrumou o tamanho delas, dependendo da idade delas. Agora vamos fazer elas começam transparente, aí elas vão ficando visíveis e elas vão ficando transparentes de novo. A gente vai fazer um fade, mais ou menos como a gente fez no tamanho, mas agora pela transparência. Então, color over lifetime, alterar a cor dependendo da idade da partícula. Então, como é que funciona aqui? O de cima é a transparência e o de baixo é a cor. Então, se eu quero que a nossa, por exemplo, se eu quero que a nossa partícula comece vermelha, okay, e que ela acabe verde, então eu vou botar no primeiro eu vou botar vermelho e no último eu vou botar verde. E enquanto ela vai ficando mais velha, ela vai mudando de cor. E em cima é a transparência. Então, se eu quero que ela comece transparente e quando ela vai ficando velha, ela vai ficando visível, eu só mudo o de cima. Mas é muito bom porque a gente pode adicionar outros aqui. Então, eu posso dizer, eu quero que daqui até aqui ela fique 100% visível. Então, daqui ela vai começar transparente, ela vai ficar visível.
E depois que eu quero que daqui, não, daqui visível e aqui invisível. Então ela vai ficar esse período aqui só visível. Para adicionar a gente só clica aqui, ó, é só clicar. E para remover a gente arrasta para cima e a gente remove ele. Okay? A cor, obviamente a gente não quer essa cor. A cor ela vai começar dessa cor aqui, amarelinha, um pouco mais escuro, porque é fumaça. E ela vai acabar nessa cor aqui, só que mais escura. Ok. Perfeito. Já forçando muito, a gente parece fumaça. Mas não é, a gente vai melhorar um pouquinho mais isso. Outra coisa que a gente pode adicionar é uma textura, certo? Que ela vai ser criada, ela vai acompanhar, ela vai ser esticada junto com a nossa partícula. Okay? Então a gente vai esticar uma textura. É como se a gente esticasse a partícula aqui. E o nome disso é trail, que é lastro, né? E para cada uma a gente pode escolher um material. Antes, vamos só alterar aqui a order layer. Ok? Então alterando a order layer, a gente coloca a nossa fumaça na frente do fogo. Okay? Ou atrás. A gente vai ver o que a gente faz aqui. Acho que vou deixar aqui. E nós estamos usando dois materiais. Um para o fogo, para a fumaça, e o outro para o trail. Okay? Então, acho que era bom a gente criar dois materiais aqui. Então, vamos lá. Vamos no nosso Fire 1. Ah, mas peraí, isso aqui é a textura. Então, vamos criar aqui. Materials. E vamos criar um material. Eu passo Fire 1. Renomear aqui. Fire 1. Eu renomeio selecionando e apertando F2, a gente renomeia qualquer coisa, uma pasta também, seleciono F2, eu posso renomear. E aqui a gente vai criar um material primeiro da fumaça. Smoke. E vamos criar um para o outro, botão direito aqui, Create Material. Smoke, Trail. Smoke Trail. Vamos lá. Clicando na nossa Particle System, a gente pode visualizar, a gente já sabe disso. Vou colocar o material da fumaça aqui, em Smoke, e do Trail no Trail. Então aqui, com esse material, dá para visualizar um pouco melhor o que acontece, né? O material do Trail é esticado e as nossas partículas começam pequenas e vão... Tá. Não está transparente porque nossos materiais não são transparentes, então eu selecionei os dois materiais para editar eles junto. Vou tirar de metálico, eu não quero que o nosso fogo seja metálico. Eu quero que seja transparente, certo? O resto tudo igual, ok. E vamos precisar de uma textura. Então, vamos adicionar uma textura aqui. Vou usar essa textura de partícula padrão, tá? Da Unity, que vem com toda a Unity. E vou usar para os dois. Poxa, eu poderia até usar o mesmo material. Não. O material da Smoke, do Trail pode ser, mas da Smoke não. Vamos ver se a gente pegar no frame fica bom. Não, porque eu não queria. Eu quero... Deixa eu ver se eu tenho uma textura aqui. Aqui. A gente precisa de uma textura um pouco melhor para fumaça. Então, eu tenho uma textura aqui, vou botar aqui, Fire 1. Aqui, para isso aqui ficar mais organizado, eu vou botar Sprites Fire. Vou selecionar tudo, selecionei o primeiro, Shift, selecionei o último e vou arrastar para o Sprites Fire agora. Ok. E aqui eu vou botar a textura que eu tenho.
afastei o material. Aqui. Alpha Transparency. Ok. É uma textura de fumaça mesmo. E agora sim, vamos colocar smoke. Ok. Perfeito. Agora vamos continuar arrumando o nosso material da fumaça. O Smoke Trail, vamos deixar ele mais transparente e mais preto. Ok. Eu queria ele mais transparente ainda. Ok. E a nossa fumaça vai ser stretched. Então, isso quer dizer que, em vez de colocar cada partícula, tá? Em vez de cada partícula ter a textura ali bonitinha, como tá ali, ó, a gente vê a nossa textura em cada partícula. O stretched, ele vai esticar a nossa partícula, dependendo da vida dela, ou da velocidade também. Acho que a gente pode alterar pela velocidade. E é isso que a gente quer esticar a nossa fumaça e vamos deixar ela mais transparente. Ok? Vamos botar ela mais para cima. Vamos dar play para a gente ver os dois juntos. Ok. Talvez a animação esteja muito rápida. Vamos botar 2.5. Não, 2. 2.5. Ok. A gente sempre precisa fazer teste. É muito difícil acertar os valores de primeira. Ok. Acredito que a nossa partícula está crescendo muito, está subindo muito, então a gente vamos diminuir um pouco a vida delas. Ok. Tá estranho aqui embaixo, ó. Acho que mas isso é do Tracer, tá? Tô achando que eu tô mexendo em outra coisa. Desculpa. Aqui. Ok. Perfeito. Ok, já começa a fazer mais sentido. Podemos sim agora voltar até a vida para elas subirem um pouco mais, ó. Talvez 3 é muito, 2.5. Ok. Ó, já tem umas fumaças que sobem ali. Alguém tem alguma dúvida? Uma questão até aqui? O que vocês estão achando do efeito? Parece fumaça mesmo? Combina com fogo? O que vocês acham? Alguém tem alguma dica de qual settings gostaria de ver eu mexendo aqui? Por exemplo, eu posso botar mais um aqui, que seria bom se tivesse no fogo também essa possibilidade, mas a gente pode adicionar noise, que vai bagunçar um pouco a fumaça. Aqui desse lado dá pra ver melhor. Ele tá muito forte agora, vamos diminuir. Mas ele adiciona um pouco de aleatoriedade à nossa fumaça. O Ricardo falou que combina bem, parece fogo mesmo. O João deu um joinha. Legal, que bom. Que bom que vocês gostaram. A gente tem 9 minutos ainda, passou voando o tempo. Infelizmente não vou poder continuar aqui. Eu queria fazer aqueles efeitinhos de pedacinhos de fogo que saem voando mais rápido. Mas, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Porque eu tenho aqui minha outra animação.
Vocês preferem que eu mostre que eu mostre como é que fica o 3D usando uma técnica parecida, ou vocês querem que eu use esses minutos que faltam para fazer aqui esses pedacinhos de fogo menorzinhos que saem voando assim? Esqueci o nome em inglês. Ember? Não. Acho que é, né? Ember. Diz aí, vocês que mandam. Vocês preferem que eu termine aqui ou vocês querem que eu faça uma análise desse efeito só que em 3D? Que eu já tenho pronto aqui. Vamos lá, gente. Participe, fala o que vocês querem. Tá, então vamos lá. Perfeito. Se alguém quiser esse projeto aqui, só me mandar mensagem, eu mando para vocês esse fogo aqui, para vocês poderem modificar e fazerem alterações nele, tá bom? Então o resultado ficou assim. Ok. Vamos abrir aqui, deixa eu fechar esse. Ok. Esse aqui é um efeito de fogo modificado, tá? A gente vai agora passar pelos efeitos que estão sendo utilizados aqui nele, ok? O mesmo se aplica para o 2D que a gente fez ali agora, tá? Daria para pegar esses valores aqui e forçar uma perspectiva aqui, ok? E isso funcionaria em 2D também, tá? Porém, esse aqui é mais realista, né? Não é tão cartoon como a das texturas lá que a gente viu. Então, que está acontecendo aqui? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu só... Ai, agora sim. Tá em looping, certo? Primeira coisa que a gente consegue ver, que ele tá em looping, que ele começa mais fraco. Ele é uma ilusão de ótica, tá? Esse fogo aqui ele é super, super performático. Ele não usa quase nada de processamento. Que ele é feito com partículas, então ele é renderizado na placa de vídeo. E outra que ele simplesmente duplica planos 2D, tá? E adiciona rotação. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, primeira coisa, a vida, tá, de cada fogo. Aqui, como no último webinar que a gente fez, a gente tenta deixar o mais aleatório possível cada partícula que nasce, tá? A ideia é que nunca uma partícula vai nascer junto com outra, parecido, porque daí a gente tem como a gente tem tanta aleatoriedade, dá mais sensação de que é um fogo, tá? Então, para qualquer jogo que vocês forem fazer, se tiver um fogo que, tipo, ele sai, ele, sei lá, tá na parede e não vai ser muito visto, o jogador nunca vai perceber que isso aqui são 2Ds, tá? É bem difícil, assim, só se eles prestarem muita atenção. E para detalhes, pode usar esse que não usa quase nada de processamento. Então, primeira coisa, a vida de cada partícula é um número aleatório entre 2 e 5, sempre. A velocidade é um número aleatório entre 1 e 90, então pode ser que tem umas... Pode ser não, tem umas que nascem super lentamente e outras que nascem super rápidas. O tamanho do 1 ao 5, então umas menores, outras maiores. E a rotação inicial, menos 100 mais 100. Tá? Outra coisa, aqui não, a cor não interessa muito, certo? Porque depois a gente vai alterar a cor, vocês vão ver aqui embaixo, tem uma alteração de cor. A velocidade ele é um pouco mais rápido que a velocidade normal da Unity, tá? É 1.3. Se colocar 5 aqui, é uma super velocidade. 1.3. Emissão são 100 partículas, comparado com o que a gente estava fazendo lá no 2D, que era 5. Aqui são 100. A gente pode até botar 1000 partículas aqui, só que daí já começa a perder sentido, fica muito forte. Até porque esses materiais têm bloom, tem brilho. O formato é um cone também, como vocês podem ver, até tá grande demais, está exagerado demais, mas é um cone. Para isso, para o fogo ter uma base mais fina e ser maior.
velocidade de acordo com a vida, com a idade. Então começa 0, vai 50, então ela fica super rápida no fim. Tem um limite de velocidade, dependendo da vida. Tá aplicando uma força no eixo Z. Porque são muitas. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Só pra gente ver afetando. Ok. Ok. Então adiciona força no eixo Z conforme ela vai sendo velha. Então vai girando ela conforme ela vai ficando velha. Ok. Deixa eu botar para 100 de novo. Ok. A cor. Essa é a cor durante a idade. Então ela começa cinza. Ela começa marrom, vai pro cinza e vai pro preto. Só que ela fica transparente aqui no meio do caminho. Essa cor aqui, no fim das contas, não influencia muito, porque os materiais aqui vão influenciar mais aqui. Então vamos pular um pouco para os materiais. Aqui a única coisa que a gente está usando nas partículas a gente pode usar animações também, como a gente fez lá daquele fogo, certo? Que tinha vários sprites ali dentro. A gente pode dizer também que a textura dessa partícula usa também uma grade. Essa é a grade aqui, ó. Essa aqui é a grade que ela está fazendo uma animação. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está criando uma grade, 5 por 9, ali, e ela está... Então, é como se cada partícula tivesse uma mínima animação dentro dela. É como não, é exatamente isso. Cada partícula tem uma animação, tá? Então, essa animação vai acontecer o que está aqui. Ela vai ficando grande e vai ficando pequena. E aí a gente passa essa textura pelo material. Tem também um trail, certo? Que o trail é essa textura aqui, ó. Essa textura. E com essa técnica, a gente pode criar vários efeitos diferentes. Tá vendo que ela fica um pouco quadradinha aqui? Isso aqui é um fogo mais estilizado. Mas se a gente quiser algo mais sutil, a gente só deixa mais sutil a textura. Eles já não ficam mais tão quadrados. Okay. Aqui a gente pode adicionar um pouco de cor também. Se bem que não vai pegar muito por causa da textura. E a emissão. Agora sim, a gente pode mudar a cor desse fogo. O bloom está muito forte, não precisa ser tão forte, pode ser um bloom mais fraquinho. Tá. E o ideal também aqui seria, se a gente quisesse fazer um fogo verde mesmo, era alterar essas duas texturas aqui para verde. Mas já dá pra ver que já muda um pouquinho, né? Vamos tentar fazer um fogo um pouco mais azul. Aqui. Já dá pra fazer. Parece mais uma fumaça, né? É melhor a gente deixar a textura. E só diminuir um pouco aqui. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Se a gente colocar só uma partícula aqui, por exemplo, a gente vê como cada parte do fogo é aleatória. Deixa eu tirar aqui. Olha. A gente só está gerando uma agora. Então a gente vê que cada parte do fogo, nenhuma nasce parecido com a outra. Vou deixar um pouco mais forte aqui. Ó. Você tá vendo o billboard stretch daqui também, ó? Esticando a textura conforme a vida vai passando. E se a gente permitir que ele crie 1000 partículas, 100 partículas, diminuir um pouco a força para o quadrado ali não aparecer, a gente já pode até arrumar isso. Está em additive aqui. Multiply, tira melhor.
Ninguém tem nenhuma dúvida? Infelizmente eu fechei o outro. Boa, que bom, Diniz. O Diniz já tá ficando também mestre em partículas, tá aqui em todos os webinários. Então, se não tem nenhuma dúvida, se surgir alguma dúvida, por favor, podem me mandar pelo campus, ok? Ou pelo Discord. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Quem não me tiver no Discord ainda pode me adicionar, tá bom? Eu posso ajudar vocês por lá, tirar dúvidas, mas também podem mandar pelo campus, certo? A gente vai abrir alguns canais para vocês darem ideias de próximos webinários. Então, quando surgir lá no grupo da MasterD, por favor, deem o voto de vocês lá, tá? Porque a gente quer saber o que vocês querem aprender. Tá bom? Então eu dou esse webinar como encerrado. Um ótimo final de dia para todo mundo e o resto de semana, tá bom? E até a próxima.